Olá, pessoal! Hoje o nosso tema é sobre a diversidade organizacional e a inteligência artificial e como esses dois temas se relacionam dentro de uma empresa. Hoje em dia, para conseguir um emprego, não depende só do seu currículo. Muitas empresas elas utilizam a inteligência artificial para ajudar no processo dos candidatos. Isso porque várias empresas hoje em dia utilizam a IA como uma forma de analisar os currículos antes mesmo do recrutador fazer essa análise. É como se fosse uma pré-análise dos currículos. Isso levanta uma questão muito importante. Será que esse processo é justo com os candidatos? Verdade, né? Principalmente porque no Brasil podemos analisar que existe bastante desigualdade dentro do mercado de trabalho. Por isso vamos discutir como a diversidade e a inteligência artificial se relacionam e quais são os impactos disso nas contratações. Bom, pessoal, hoje a gente trouxe o tema aqui sobre diversidade nas organizações e a inteligência artificial. Esse tema ele é bastante comentado entre todos os âmbitos de trabalho e principalmente no estudo acadêmico, certo? Esse tema ele abrange muito a diferença entre as pessoas, a valorização da empresa e todo o conhecimento que a gente vem adquirindo sobre o longo da nossa trajetória. Hoje em dia esse tema ele deixou de ser uma obrigação legal e passou a ser uma estratégia utilizada pelas empresas. Isso porque a nossa geração tende a ter mais criatividade, inovação, diversidade e também tem a inclusão. No entanto, ainda permanecem desigualdades no mercado de trabalho. Isso significa que ainda é uma dificuldade tanto para os candidatos quanto também para os recrutadores. Alguns grupos têm mais dificuldade de acesso tanto à internet, tanto a conhecimentos básicos mesmo, que no qual a gente como recrutador tem que ter um olhar mais significativo ao visualizar um currículo, porque o currículo ele traz histórias. Yasmin, então é nesse contexto que entra as políticas como as cotas, certo? Exatamente, Pedro. As cotas são uma forma de corrigir as desigualdades históricas e ampliar ainda mais o acesso às oportunidades. Nossa, mas será que só isso vai resolver o problema das diversidades? Porque eu acho que assim, o contexto é muito grande, muito amplo. Será que realmente é só isso que vai resolver? Não totalmente, porque o processo de seleção também pode ser desigual. Atualmente, podemos analisar que bastante empresa hoje em dia utilizam a inteligência artificial para realizar a análise dos currículos. Quando bem programado, a inteligência artificial pode ajudar bastante dentro da área de recrutamento e seleção. Ela pode auxiliar na triagem dos currículos, otimizando o tempo que o RH levaria para fazer essa análise. E também ela pode analisar um grande volume de candidatos em pouco tempo. Além de selecionar os perfis que mais se encaixam nas vagas. Isso torna os processos mais fáceis e eficientes, mas também traz novos desafios. A inteligência artificial tem sido cada vez mais utilizada nos processos de contratação, principalmente para tornar a seleção de candidatos mais rápida e eficiente. No entanto, esse uso também traz alguns desafios importantes. Isso porque a IA aprende com dados do passado, e esses dados podem refletir desigualdades que já existem no mercado de trabalho. Por exemplo, se ao longo dos anos uma empresa contratou mais homens do que mulheres, o sistema pode interpretar esse padrão como ideal, mesmo que existam outras pessoas igualmente qualificadas. Esse tipo de situação é o que chamamos de viés algoritmos. Para entender melhor, imagine dois currículos com a mesma formação, a mesma experiência e as mesmas habilidades. A única diferença entre eles é o nome do candidato. Se o sistema tiver algum tipo de viés, ele pode acabar priorizando um candidato em relação ao outro, sem que exista um motivo realmente justo para isso. E o mais preocupante é que isso pode acontecer de forma silenciosa, sem que ninguém perceba. Apesar desses riscos, a inteligência artificial também pode ser utilizada de forma positiva. Uma das formas de evitar esse problema é a anonimização dos currículos, ou seja, a remoção de informações como nome, idade e gênero antes da análise. Além disso, é importante revisar os dados utilizados para treinar esses sistemas, garantindo maior diversidade e representatividade. Outro ponto fundamental é a supervisão humana, já que as decisões não devem ser totalmente automatizadas. Nesse contexto, as políticas de cotas continuam sendo essenciais, pois ajudam a garantir o acesso de grupos que historicamente tiveram menos oportunidade. A inteligência artificial pode sim contribuir para esse processo, desde que seja utilizada de forma ética e responsável.
Caso contrário, ao invés de reduzir desigualdades, ela pode acabar reforçando ainda mais essas diferenças. Bom, após termos dado muito contexto sobre o nosso tema, nós trouxemos 2 professores que vão estar integrando o tema para que vocês possam entender um pouco melhor. A gente trouxe um pouco mais sobre a questão da vaga, como a inteligência artificial pode impactar, sobre as questões da diversidade, e a gente quer saber um pouco mais da opinião deles. Então fiquem a seguir com os professores. Olá pessoal, a gente está aqui com o professor David. Hoje a gente vai estar trazendo um pouco da entrevista, um pouco do contexto dele em relação ao tema, e eu vou deixar que ele se apresente. Tudo bem, professor? Olá, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o professor David e atuo aqui no Senac há 1 ano. Eu sou professor de remuneração e valorização em recursos humanos. Perfeito. Também em PG estou com gestão da mudança e introdução à tecnologia. E também aprendi um pouco mais sobre os IAs desde o surgimento e estou implementando projetos nessa área aqui. Perfeito, professor. Bom, eu posso ter passado esse contexto para nós, que é um baita de currículo, né? A gente confessa. Então a gente vai estar trazendo um pouco das nossas perguntas, nossas dúvidas, e caso o senhor queira complementar, queira trazer algum outro tema, o senhor pode ficar à vontade, tá bom? Ok. Bom, primeira pergunta. Como as desigualdades sociais atuais influenciam no acesso ao mercado de trabalho? E como as empresas podem promover mais equidade e inclusão? Ótima pergunta. 2 palavrinhas a gente começa falando sobre isso. Hoje o mercado ele percebe como um senso de igualdade. Eu e você, como profissionais, somos iguais no processo seletivo. O importante é migrar da igualdade para a equidade. Se nós compararmos nosso perfil, você é um jovem estudante, eu sou professor, já tenho 38 anos de idade, 20 de carreira, então automaticamente nós devemos analisar o que nós temos de competência. Perfeito. E daí o próximo tópico já é analisar exatamente o perfil. Então a migrar de igualdade para equidade, que é um senso de justiça, considerar principalmente o fator de que nós temos de contribuir para a empresa ou para o mercado de forma geral, que são as nossas competências. Então, avaliar por competência. Um outro tópico importante dentro dessa área é trabalhar um pouquinho mais essa lapidação das competências, olhando para hard skill e soft skills. Dentro dessas duas aí, nós podemos entregar um propósito para a empresa. Então, quando você é contratado, eu olho sempre a sua CBO, por exemplo, o que você tem para me entregar. Mas a longo prazo, eu vejo quanto você vai impactar na minha empresa, olhando principalmente no seu lado humano e baseado em suas soft skills, que é a sua capacidade de relacionamento. E ainda, para fechar essa pergunta, é uma questão de desmistificar o lado acadêmico. Quando você forma-se, você tem a parte inicial para entrar no mercado de trabalho. Os próximos passos é que vão dar para você o que a gente chama de competências de performance. Junto com a equidade, é exatamente isso que o mercado deveria prever num processo seletivo. Agora, para a próxima pergunta. De que forma políticas de inclusão, como as cotas, podem se relacionar com o uso da inteligência artificial nas empresas para reduzir desigualdades sem reforçar vieses? Isso é para mim muito importante. Então, a primeira coisa é uma palavrinha que existe bastante no processo seletivo e também no mundo social e mercadológico, é o preconceito. O preconceito em relação às formações, em relação às experiências, a ausência dela, na verdade, e as próprias características individuais. O detalhe importante é que você incorpora o processo de IA dentro do processo de avaliação, todas essas partes de diversidade, cota, igualdade, fraternidade, você pode treinar o seu processo de IA para que ele tenha um senso limpo e equitativo. Entra aí a ausência total do preconceito, que possa haver, na verdade, um preconceito no processo seletivo de analisar as competências ausentes ou que estão ali e não são necessárias para o processo seletivo, mas ela avalia exatamente o que você oferta, não importando gênero, idade e experiências, sempre é voltado para o que você sabe fazer, e o que você sabe fazer vai impactar a minha empresa. O processo seletivo por IA, eu vejo que é o mais limpo e transparente possível e ele elimina qualquer preconceito que exista nesse processo. Até que ponto a automação nos processos seletivos pode afetar a equidade no mercado de trabalho? E qual é o papel da análise humana nesse processo? Eu acho que essa pergunta ela é a mais importante até o momento, porque é exatamente isso. A IA é para fazer todo o processo? Não. A gente trabalha o senso de automação em escala.
Então, quando eu vou fazer uma abertura de vaga, eu vou ter N currículos para analisar. Isso que é automação de escala. Você vai receber lá, que seja 100, 1000 currículos, e você não vai ter tempo hábil para fazer isso em um dia. Uma IA fará isso em alguns minutos para você. Então, ela é muito boa, ela deve ser treinada para isso, para exatamente fazer a triagem inicial dos currículos e apontar quais deles podem ir para o processo de humanização, que seria uma entrevista com o gestor, por exemplo. Então, olha só, a IA é um processo de escala que vem ajudar amortizando os nossos processos manuais, gerando mais tempo para nós, humanos, gerarmos criativamente outros processos, principalmente alimentação, acolhida, recebimento, treinamento, DO, por exemplo. Tudo isso cabe a nós, né, nós humanos. E a interferência do processo humano no trabalho de escala é exatamente isso. Eu faço uma análise final dos 3 últimos currículos. Eu faço esse pente fino, né, com o ser humano, e eu consigo ainda extrair outros 3 dos outros 1000 currículos que eu tenha recebido. Ou seja, a minha presença é o processo decisório. A IA faz o manual e eu tomo decisões estratégicas como gestor. Perfeito, professor. Muito obrigado, tá? Agradeço por ter disponibilizado o seu tempo para estar fazendo essa conversa, essa entrevista aqui com a gente, tá bom? Bom, gente, caso vocês tenham mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários e a gente vai conversando cada vez mais com o professor. Olá, pessoal, estamos aqui com o professor Robson para saber um pouco mais como a IA ela se relaciona com o processo seletivo nas empresas. Olá, pessoal, sou o professor Robson Santos, do curso de RH, trabalho com a disciplina Treinamento e Desenvolvimento e Gestão por Competências. E a IA é uma paixão aplicada, inclusive, em sala de aula, né, Camila? Sim, com certeza. Professor, eu vou fazer umas perguntinhas para você sobre a IA, como são utilizadas no processo de recrutamento. E aí você me responde para a gente interagir um pouco e o pessoal de casa saber também como que funciona. Perfeito. Como você acha que a inteligência artificial pode ajudar no recrutamento e seleção de candidatos? Bom, vê bem, né? Quando você vai lançar uma vaga, uma empresa qualquer, ela tem que fazer toda a descrição de cargo, tudo, e às vezes leva muito tempo para isso. Se você já estiver trabalhando com a IA generativa, ensinando essa empresa, essa IA a conhecer a sua empresa, você consegue que ela gere o perfil de vaga de uma forma mais assertiva e mais rápida. Aí o candidato, vendo esse perfil de vaga, se ele quiser usar a IA, ele vai pesquisar sobre a empresa também e pedir que a IA crie, de repente, um roteiro para que ele se apresente durante a entrevista. Não quer dizer que ele vai com aquilo decorado, sim, mas alguma coisa que dê pistas do que pode fazer com que ele se saia melhor na entrevista. Entendi. Interessante. No cenário atual em que vivemos, quais são as vantagens e as desvantagens de IA dentro do RH? As vantagens é automatizar e ganhar tempo em questões burocráticas, braçais, mecânicas. As desvantagens elas acontecem quando nós, seres humanos, nos acomodamos. Sim. Porque tudo que a IA faz, ela precisa da mente humana, eu falo do IH, a inteligência humana, para validá-la ou não. Então nós precisamos dessa análise. Então a vantagem, por exemplo, eu tenho que fazer relatórios exaustivos, burocráticos. A IA pode me ajudar com isso. E aí eu vou e refino isso. Desvantagem, já que a IA faz, eu não vou nem ler o que ela escreveu. E aí eu vou começar a usar menos também o meu senso crítico. Sim. E aí isso é uma desvantagem muito grande, onde eu vou perdendo a humanização do trabalho. Sim, entendi. É bem interessante isso. Como programar a inteligência artificial para que ela não tenha viés conscientes? Olha, é muito difícil porque vamos pensar primeiro nas origens dessas inteligências artificiais. Norte-americanas, chinesas. E ali nós já temos alguns vieses. Nós temos aqui aí relatos, reportagens de problemas da IA em relação à raça, essas questões de mapear pessoas de forma diferente, ter um estereótipo. Então o que nós precisamos é ensiná-la, porque a diferença da IA, que sempre existiu para a generativa, é que ela aprende conosco. Então nós precisamos alimentá-la de forma, olha, eu preciso que você não utilize vieses de raça, de gênero, leve em conta isso, tal, as especificações, as hard skills necessárias. Então eu preciso criar um prompt onde eu estou indicando para ela sair disso. E aí volta novamente a inteligência humana. Porque aí eu preciso ver se ela criou com viés ou não. Obrigada, professor, pela sua participação. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente tira.
E a gente vai conversando, interagindo, para que a gente ganhe mais conhecimento, que é muito importante também. Em resumo, a diversidade e a inteligência artificial, elas precisam caminhar juntas. A tecnologia, ela pode tornar os processos mais eficientes, mas também pode reforçar desigualdades se elas não forem utilizadas com responsabilidade. Por isso, o desafio das empresas é usar inovação e promover mais a inclusão e a justiça no mercado de trabalho. Muito obrigado pela atenção e que o nosso trabalho tenha contribuído com alguma dica ou com alguma experiência nova.